Muito bem, estamos de volta em mais uma reunião, né? Com a presença do pessoal da fábrica. Nós paramos aqui na última reunião falando sobre a listagem, foi uma listagem estática do prontuário eletrônico. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: nós vamos pegar o banco de dados, vamos recuperar os dados do banco de dados, colocar em uma variável, jogar na index, fazer uma tabela utilizando Materialize. Já vamos fazer o download do Materialize e linkar nesta tabela, linkar neste local. Para hoje nós ainda vamos fazer um link estático, mas no próximo vídeo esse link vai ser dinâmico, independente de onde estiver o sistema, independente de qual tela que for acessar, qual tela que acessar, ele vai funcionar com apenas um link, não vai ter que ter um link em cada tabela, certo? Para funcionar isso, eu vim aqui no meu Workbench. Como nós estamos mexendo com cadastro de aluno, nós vamos vir aqui em TB aluno e clicar nesse quadradozinho. Clicou nele, ele faz a listagem e mostra quais são os alunos que estão cadastrados aqui. Ok? Aí o que acontece? Por que eu falei que temos que vir aqui? Nós precisamos desses nomes da tabela aqui. Se você clicar nessa chavezinha que está bem aqui, ele vai aparecer todos esses nomes. Ele vai aparecer como é que foi. Aqui indexes. Não, é colunas mesmo. Fechar aqui, certo? Minimizar aqui, como é que eu estico? Beleza, fechou. É só clicar aqui em cima para poder tirar o excesso de coisa na tela. Então nós precisamos desses nomes, ID, ENI o código, como que foi cadastrado no banco de dados. É necessário saber. Em outras palavras, previamente, o pessoal do banco de dados vai ter feito as tabelas e vai repassar essas tabelas para os desenvolvedores. Deve estar no dicionário de dados também, certo? Com essas informações, com esses detalhes, nós podemos vir no sistema e cadastrar esse banco de dados, porque até o momento nós não temos acesso ao banco de dados. Eu vou cadastrar aqui e vai colocar nestes locais aqui os dados do banco de dados, como eu tinha explicado outras vezes. Agora de forma prática. Nome do banco de dados. Eu não vou colocar todo, certo? Database, DB Database. Nome de usuário. Esses dados de banco de dados, quem tiver interesse, quem precisar deles para trabalhar, tem que pegar comigo depois. Eu não vou colocar nesse vídeo os dados corretos. Mas basicamente aqui você vai colocar a senha do banco, o endereço completo do banco, o nome do banco. Você vai colocar o nome de usuário e vai colocar a senha aqui, como eu falei. Depois que eu preencher aqueles dados, que são secretos, lógico, o sistema já fica conectado ao banco de dados. Ele já fica pronto para essa conexão, na verdade. Só que para fazer essa conexão, para recuperar esses dados, eu preciso criar uma model. Vamos primeiro recapitular tudo que foi feito antes, tá? No começo nós criamos essa pasta aluno. Dentro da pasta aluno nós criamos uma index, certo? Viemos aqui na roots web e criamos essa web aqui, essa rota aqui. Deixa eu abrir isso.
tirar isso aqui é outra reunião. E criamos essa rota aqui, onde ela tem o sentido de mostrar na tela, de simplesmente retornar a index, a página inicial do aluno. Aluno controller na função lista, onde vai mostrar toda aquela lista, toda a principal. Lembrando que eu escolhi o nome lista só para mostrar para vocês que pode ser qualquer nome, você que escolhe, não precisa ser index de novo, certo? Index foi o nome do arquivo aqui. Então, depois que criou isso aí, nós vemos aqui em app, http, controller. Se vocês não lembram, não se lembrarem como é que faz para criar essa controller, assiste a videoaula anterior, que já está lá no YouTube. Dá uma olhadinha lá que você vai conseguir lembrar. Então nessa controller foi criado estas funções, essa função aqui dentro desses métodos. Onde nós preenchemos a variável dados com o nome Fábrica de Software Júnior e retornamos para a view aluno.index a variável dados. Voltando lá na view, aqui a view index, nós recebemos a variável dados e não está sendo utilizada aqui essa variável, beleza? Então vai ficar por isso mesmo, nós não vamos utilizar essa variável nesse momento, nós não vamos retornar a Fábrica de Software Júnior, nós vamos retornar outras coisas aqui. Para buscar no banco de dados, nós precisamos da model, como eu falei. Aqui eu apresentei a vocês a controller e a view. Para completar o MVC, vamos lá. PHP, artisan, make, model. E aí damos um nome para model, no caso, aluno. Então, na hora que você digitar PHP artisan, make model e dá um nome para essa model, no caso o aluno, sempre com letra maiúscula e não tem nada na frente, apenas aluno, sem aluno model, aluno controle, aluno nada, é só aluno. Enter, model criada com sucesso, ok? O lugar dessa model é aqui próximo a controller, dentro de app, tá aqui aluno, que já é essa model, já é essa classe. Dando 2 cliques nessa classe, ele já vem com Eloquent, ele já vem pré-parado e nós precisamos de alguns detalhes para funcionar. Dentre esses detalhes, nós precisamos de algumas variáveis. Vamos lá. Primeira coisa a se fazer é criar uma variável com o nome da tabela. Então, uma variável protegida, eu vou chamar de table. O ideal é que tenha esses nomes mesmos, tá? Lá a tabela chama TB aluno. Então, onde é que eu vejo isso? Aqui, ó. Nome da tabela. TB aluno. Ok? Depois do TB aluno, nós temos um método no Laravel chamado timestamp. Esse método, ele faz o quê? Toda vez que você gravar, alterar, excluir, toda vez que você modificar, toda vez que você modificar os dados, aqui, você vai observar aqui, você tem aqui na frente o created e o updated. Significa que na hora que você inserir, ele vem aqui e seta o horário que foi feita essa inserção. Quando você alterar, ele seta o horário que foi feita essa alteração. Então toda vez que você mexer, ele vai setar esse horário como uma medida de segurança. Por exemplo, se alguém fizer uma alteração e te perguntar quem alterou, você sabe o horário e o dia que foi feita a alteração e aí você tem uma tabela de log que conta todas as alterações. Aí você consegue pesquisar. É possível colocar, por exemplo, na listagem a última vez que aquele prontuário foi alterado. Como nós estamos falando de psicologia, é algo muito sério, então o ideal é que todas as listagens tenham esses horários, de alteração pelo menos, tá? Então, isso é o timestamp.
Você não vai se preocupar em falar que hora foi alterado, que hora foi criado. Você basicamente vai vir aqui e vai criar uma variável pública com o nome timestamp e vai colocar que é verdadeiro. True, ok? Agora nós precisamos saber qual é a chave primária. Nessa tabela aqui, qual é a chave primária? ID é aluno, então. Tem essa chavinha aqui, ó, tá vendo? Tem essa chavinha aqui e tem essa chavinha na FK. Só que essa aqui é a chave estrangeira e essa aqui é a chave primária. A diferença delas seria basicamente que essa é a chave que faz a diferença que nunca se repete aqui. Por exemplo, é esse aqui. Ele nunca se repete, ela é a primária, certo? E a estrangeira significa que essa chave ela está em outra tabela. No caso, quando eu coloquei FK supervisor nessa tabela, significa que eu tenho uma tabela com o nome supervisor e a chave primária dela, ID supervisor, fica gravado na FK supervisor. Nesse caso aqui, 17. Ok? Então vamos colocar chave protected primary key ID underline aluno ponto e vírgula. Agora nós precisamos colocar o nome de todos os campos dentro de um array. Você vai criar essa variável, que é um nome já existente, e vai abrir um array. Eu anotei aqui o nome desses campos, dos campos que serão utilizados aqui por nós. Deixa eu colar que é para não perder tempo, por isso que eu anotei. Então está aqui. Basicamente o que eu fiz? Eu fui lá no campo, vim aqui e coloquei qual que é o campo? NU código. Aí vim aqui e coloquei NU código. TX nome. Aí criei aqui TX nome. NU CEP e assim por diante. Eu fui pegando todos os dados e colocando aqui. Dentro dessa model, ele tem uma única, qual palavra usar? Uma única função, ok? Que é a função de salvar. Public function salvar. Ela vai receber os dados. Onde nós vamos colocar esses dados em caixa alta. Ou seja, vai pegar os dados que estão dentro da variável dados, vai colocar em caixa alta e jogar, sobrepor a variável dados. Certo? Se esses dados estiverem vazios, if, se não estiver vazio, not empty, dados, id underline aluno, se não estiver vazio ele vai retornar. Já explico, tá?
Então, o que que acontece? O que que ele está fazendo? Ele está olhando aqui. Ah, tem um campo errado aqui. Isso aqui não existe. Tá certo. Beleza. O que que ele está fazendo? Se, se os dados não estiverem empty, se os dados não estiverem vazios na posição ID aluno, ou seja, se existe um ID aluno dentro desta variável dados, é porque você não está fazendo uma inclusão, você está fazendo uma alteração. Então o sistema tem que fazer um select nessa tabela TB aluno, onde where o ID aluno foi igual a ID aluno. Aí ele vai trazer os dados. Quando ele trouxer os dados desse ID aluno, ele vai pegar os dados que estão aqui dentro e vai dar um update. E vai alterar, retornar para o banco de dados com com a correção, com as modificações, ok? Caso isso aí seja negado, ou seja, está vazio, não existe ID alunos, ele vai retornar. Ou seja, ele vai criar. Se estiver cheio, se existir um ID aluno, ele vai alterar. Se não existe um ID aluno, ele vai criar um novo dado. Tranquilo até aí? Pois é, a nossa model está pronta. Dificilmente nós vamos mexer aqui de novo. Eu acredito que não vai mexer aqui mais não tive essa oportunidade de fazer outras coisas aqui. Até porque o Laravel ele é muito tranquilo nessa questão de modificação. Você simplesmente utiliza os métodos que ele te dá e o negócio vai embora. É muito legal, muito interessante. Vou até fechar essa model aqui. Ah, lembrando que eu vou comitar esse código, vou jogar dentro do prontuário eletrônico esse código aqui para vocês poderem ir utilizando lá, ok? E conferindo, olhando. Se quem estiver ouvindo assistindo esse vídeo e quiser esse código, é só mandar um e-mail ou uma mensagem e eu mando por e-mail os dados de clone, tá? Então, fechando aqui, beleza? A web também nós não vamos mexer hoje, vai ficar desse jeito, foi só para relembrar. Vou fechar, ok? Nós vamos mexer aqui, nessa parte dos dados. Aí o que acontece no aluno controller? Nós precisamos receber todos os alunos que existem no nosso banco de dados. Para receber esses alunos, nós vamos utilizar o seguinte método. Vamos pegar essa variável mesmo dados, que está sendo utilizada aqui embaixo. Vou remover esse nome aqui. Dados recebe aluno, que esse aluno aqui foi criado, é o nome da model, com letra maiúscula, tudo. O Laravel, quando eu descrevi aluno com letra maiúscula e dei Enter, ele já instanciou. Ele já instanciou, não, ele já anexou, ele já trouxe para cá o aluno, já colocou para ser utilizado. E aí nós vamos escrever a palavra all. Quando você escreve esta palavra, o Laravel, o que o Laravel faz? Ele preenche select asterisco from alunos, todos. Select asterisco from aluno, basicamente. E já preenche essa variável dados com todos os alunos que estavam ali no formato de array, tá? Se eu não me engano é de array. Beleza, feito isso, ele já está retornando aluno. Isso significa que se eu vier aqui na index e nesse for que nós fizemos aqui, ou em qualquer outro lugar, se eu vier aqui em cima, por exemplo, antes da tabela aqui, lista de alunos, e mandar ele preencher aqui dados, e abrir o Laravel aqui, que ele embaixo aqui ele tem que preencher dados, atualizar.
Se estiver funcionando, ele foi ao banco de dados, fez o select e trouxe para a gente aqui, ó. Aí de aluno, taranã, 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 taranã. Todas as informações necessárias. O que é que nós precisamos aqui? Nós precisamos de quase tudo para poder fazer. Eu não vou utilizar o for. Vocês conhecem o forint? Alguém conhece o forint? Mas já ouviu falar, né? Olímpio também não conhece. Então, php.net. O forint é um método que me agrada. O João também disse que não. Forint. Ele me agrada, eu acho mais fácil que o for. Mais interessante, para falar a verdade. O forint, onde eu coloco a expressão e o valor, certo? Aqui tem um exemplo. Eu tenho um array, 1, 2, 3, 4 preenchido, onde eu vou colocar for each de o array, ou seja, no nosso caso, dados, as dado, ou todos os dados, que já está na palavra as, dado atual, só dessa pessoa. O que o forint faz? O forint ele vai varrer esse array, ou JSON, ele vai varrer essa variável, ele pega a primeira posição dessa variável e ele preenche, libera para você essas informações na tabela. Depois, quando ele voltar, ele pega a segunda posição e assim sucessivamente. Assim como o while faz, assim como o for faz. A diferença é que o forint você tem menos coisas para ficar se preocupando. Você não tem que colocar o count, recebe zero, vai até tanto, menor do que tanto, essas coisas. Você simplesmente coloca a variável que tem os dados, cria uma nova variável vazia e utiliza a vazia para fazer. Por exemplo, é bem simples, vocês vão gostar. Eu vou apagar esse for. Eu vou apagar o textArea aqui. Acho que foi o Olímpio que me perguntou do textArea, né? Ou foi... Alguém me perguntou do textArea. Kennedy, se não me engano. Ok? Então eu tenho uma tabela, onde eu tenho o cabeçalho da tabela. E eu vou fazer... Apagar isso aqui. E eu vou fazer o forint aqui. Para ficar interessante, eu vou criar mais uns dois nomes aqui. 2, aluno 2, tô colocando qualquer coisa, tá? Só para poder ficar interessante na hora de receber ali. Aluno 3. 1, 2, 3, 4, 5. Traço. 1, 2, 3. Salvar. Aplicar. Aí quando eu clicar em aplicar novamente, ele passa essa barra verde. Ele está executando o insert. Ou seja, beleza, finalizou. Finish. Então nós temos aqui 2 alunos. 3 alunos agora, tá vendo? Aluno 2 e aluno 3. Então vamos ao forint. Arroba forint. Então dados vou colocar atual, só para poder dar diferença. Eu costumo colocar o que vem da controller no plural e o que está dentro da index no singular. Mas só para não confundir a cabeça, eu vou colocar como atual, certo?
E aqui nós precisamos colocar um end for int, assim como o for. End for int. Salvar. O que vai ter que acontecer? Aqui ele vai ter que sumir essa quantidade de coisa que foi feita no for e ele vai ter que deixar 3 vezes essa informação, que se você observar ainda é uma informação estática, ela não tem nada a ver com o banco de dados. Por que ele vai deixar 3 vezes? Porque o for int vai entrar e vai ver que o array está com 3 informações, ok? Atualizando. Beleza, 3 informações. Pode ver que aqui aumentou também. Nós temos o ID 4. Quer ver onde está o outro? End, tal. ID 7. E nós temos outro ID. Qual é o outro? Update. ID aluno 8. Certo? Então nós temos o 4, o 7 e o 8, que foi criado no banco de dados. Que está aqui. 4, 7 e o 8. Agora o que nós precisamos fazer? Nós precisamos preencher essa tabela, ok? Como é que nós vamos preencher? Eu preciso pegar essa informação aqui, porque a variável está com essa informação. Então vamos aqui no sistema. Onde é o nome? O nome fica aqui. Então ao invés de mostrar o nome de forma estática, nós vamos vir aqui e colocar que o nome é atual. E o atual está na posição, entre aspas, simples, ID aluno. Não é ID aluno, é nome, né? Do TX nome. TX nome. Então, se eu atualizar, ele já não é mais estático. Aqui ele já está utilizando o banco de dados, tá vendo? E aí agora nós vamos aperfeiçoando essa tabela. Eu vou pausar o vídeo para não ficar muito grande lá no YouTube. E vamos preencher essa tabela aqui, rapidinho. Então fica desse jeito aqui. Nós decidimos aqui, conversando com quem participou do assunto, que seria colocado essas informações aqui. Telefone e o segundo telefone. Vou colocar com o nome celular. Ok? Voltando aqui na listagem, ele ainda mostra isso aqui. E eu acredito que você sabe que se ele está mostrando isso aqui, é porque eu coloquei aqui, está vendo? Que aí fica mais fácil para que eu possa ver se está certo, olhar aqui e olhar se apareceu aqui, certo? F5. Atualizar. Beleza, ele já preencheu o telefone, ele já trouxe os dados que estavam no banco de dados. Mas essa tabela está muito feia. E eu sou muito chato. Vou tirar isso aqui que eu não preciso mais. Tranquilo até aí, galera? Tá tranquilo, né? Se estiver indo muito rápido, fala aí, tá? Então, beleza. Fiz assim. Removi aqui os nomes de cima. E a tabela tá assim, mas dá pra ver que tá um HTML xoxo, uma coisa chata, feio, não é? E aí entra o que o Douglas aprendeu na última semana, o que ele comentou que aprendeu contigo, né, Luiz? Entra um pouquinho da dificuldade das outras pessoas. Eu vou agora entrar no site Materialize, fazer o download do Materialize, colocar na tela e aí nós vamos deixar essa listagem mais esteticamente bonita, mais agradável, certo? E eu vou fazer um outro vídeo amanhã, mesmo não tendo vocês online, fazendo a estética da página, colocando cabeçalho, colocando navbar, essas coisas, mas eu vou explicar bem direitinho, tá bom? No próximo vídeo. Vamos lá, download do Materialize. materializecss.com. Começando, baixar Materialize. Ele já me mostra isso aqui. Eu vou baixar aqui nos downloads mesmo. Mostrar na tela.
Tá aqui. Extrair para pasta. Quando eu baixei o Materialize, ele me trouxe essa pasta aqui. Essas coisas aqui, essas informações. Eu não preciso de todos eles. Eu preciso do min, que está aqui. Eu preciso da fonte Roboto. Não é que eu precise. É que vai ter uma aparência legal, certo? De fontes. CSS. Eu preciso desse min aqui também. Só o mínimo. Aí o que acontece? Eu vou copiar a pasta toda. Recortei a pasta. Vou aqui no projeto, treinamento. Eu venho em Public e vou jogar aqui. Vou remover as coisas de dentro dessa pasta. Essas três aqui. E vou mesclar ela. Não preciso mais da pasta. Então eu já tenho no JS, o app já existia. E eu vou utilizar o Materialize Min. Então como é que eu vou fazer isso? Eu preciso no meu HTML, no meu script aqui, linkar com o Materialize Min. E o próprio Materialize ele me dá essas informações de como configurar no HTML. Ele fala que na hora que eu abrir o meu HTML, eu posso linkar com as fontes pelo site online, ou seja, eu não precisaria utilizar esse download que eu fiz dessa parte da família de material ícones, dos ícones, né? Na verdade eu não fiz download dos ícones. O CSS Materialize Me, que ele está dentro da pasta CSS, e essa pasta CSS está aqui. Cadê? Public CSS Materialize Me, está aqui. Ok. Aí ele vem me falando sobre outras informações e dentro do body ele nos mostra o script do jQuery e do Materialize.js. Ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui. Vou colar aqui no nosso código. Copiar esse outro aqui. Tá no body. E venho aqui no body. E colo aqui no nosso código. Beleza? Assim o Materialize já começa a ser encontrado. Porém, no Laravel, nós não vamos apenas colocar a referência dessa forma. Nós precisamos de um método que autorize ele a acessar a public, certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou recortar isso aqui para não perder. Vou colocar chaves, não, chaves assets, entre aspas, endereço. Basicamente é isso. Aí ele passa a reconhecer. Ok? Fazer a mesma coisa nos outros aqui. Então é isso. É essa aqui e esse aqui apenas. Porque os outros eles são online. Não vou colocar agora o Masquerade Input. Não vamos mexer nisso nesse momento. Não vou colocar as fontes Roboto. E vou deixar os ícones e o jQuery online. Mas nas próximas videoaulas eu vou fazer o download e deixar no nosso computador. Não vamos depender do site de terceiros. Isso significa que com essas coisas linkadas nós podemos utilizar classes. Vamos aqui na classe agora CSS, nós temos tabela, table, ok? Dentro de table ele nos mostra essa tabela e você pode ir escolhendo qual tabela que você quer. Esse modelo de tabela com borda, esse modelo de tabela que vem com as cores desse jeito e sucessivamente. Esse aqui é legal, que você passa o mouse e ele vai mudando assim a cor, tá vendo? Ele vai marcando a cor. Como que funciona essa tabela? Eu terei que fazer uma
eu terei que vir aqui e colocar a classe na tabela. Vou remover esse border e colocar aqui class table. Aí já reconheceu as coisas do Materialize, ok? Então class table e vamos ver o que ele já mudou aqui na table. Aqui a nossa tabela F5. Eu fechei aqui. Eu fechei aqui. PHP action server. Então ele já deixou com as letras maiores, ele já deixou mais agradável, já deu um espaçamento melhor, certo? Então table vamos colocar border. Saiu aqui. Border rate. Table border rate. Vamos ver o que ela vai fazer aqui. É nada. Eu acho que é aqui. Class border. On tag for border table. Stripped. E já separou aqui como stripped. Se border. Já colocou bordas. Vou remover o stripped para conseguir ver melhor a borda. Já está assim, certo? E aqui nós conseguimos estilizar essa tabela, deixar mais agradável essa tabela. Então, aqui vai da sua criatividade. Centralizar a tabela, responsível, ou seja, se minimizar aqui, a tabela é responsível. Essa aqui ela fechou toda, ficou toda feia, já essa aqui não. Ela modificou, tá vendo? As colunas ficaram aqui no canto. E se na hora que eu aumentar, as colunas agora já estão na parte de cima. É responsível, certo? Então, criatividade, cara. É pegar, ler aqui esses nomes. Ele falou que é a classe centered. Vim aqui e colocar e ver o que vai acontecer. Centered. Centered. O que vai acontecer? Então ele centralizou todas as palavras, tá vendo? O 9 está aqui, onde está o mouse. F5. Tá vendo? Ele retirou a centralização das palavras. Então é isso aí. Mais um detalhe. Além do ID aqui, nós vamos colocar aqui ação. Nessa ação, meu mouse parou de mexer. Voltou. Nessa ação, nós vamos vir aqui no Materialize, na parte de icons, de ícones. E vamos aprender a utilizar um ícone. Tá vendo esses ícones aqui? Vamos colocar um lápis, que seria alterar. Ctrl F Pencil. Trash. Pode ser esse aqui. Só para servir de exemplo mesmo.
Como colocar? É só colocar isso aqui, ó. Apenas colocando esse i com essa classe Material Icons, o nosso sistema já tem um ícone. Tá aqui o ícone já. Só por causa daquele i. Então esse foi mais uma aula, mais um evento da Fábrica de Software Júnior do IES West, onde nós preparamos o nosso sistema para receber informações do banco de dados. Nós estilizamos uma tabela, coisa simples, e colocamos um ícone. Para você que quer mais informações, que, que tem a sua sugestão, reclamação, você pode deixar seu comentário aqui no final deste vídeo, ou mandar um e-mail para nós, onde nós possamos fazer outros vídeos esclarecendo e resolvendo qualquer dúvida. Muito obrigado, volte sempre, inscreva no nosso canal, que aí você vai saber quando os próximos vídeos serão lançados.